É isso que eu quero falar também, do Lira também. Porque o Lira tá virando todo poderoso, né? O Lira tá virando todo poderoso ali, emenda pra tudo que é lado, 7 bilhões de reais em emenda. Eu só acho, quando a gente fala, vai privilegiar mais o pobre, realmente o rico vai pagar mais imposto, me preocupa. Porque é muito fácil você dizer pro pobre, que é seu eleitor, a gente vai te ajudar, tá bom? A gente vai te ajudar. Só que no fundo, muitas vezes, você não tá ajudando. Porque quando você aumenta muito o imposto sobre o rico, o pobre vai perder emprego. E a gente sabe que vai. E aí eu queria passar pra você, Suano, que você queria discordar. Mas passando pediu um pouco, a palavra. Vocês queriam discordar quando ela falou, Nelson e Suano, e trazendo um pouco pra esse lado político. Por quê? Porque o Lira era apoiador do Bolsonaro. Agora já vira o homem forte da Câmara dos Deputados para aprovar projetos do governo Lula. A pergunta, de que lado está o Lira? De um lado mais conservador, de um lado da esquerda ou do lado das emendas parlamentares? Porque é bom a gente trazer esse lado político também para questionar esse poder excessivo que o senhor Arthur Lira tem hoje em dia. Pilhar, vou encerrar falando sobre isso, mas eu vou começar aqui a partir da reforma. A reforma, eu acho que todo mundo concorda, é uma reforma. Nós precisamos de uma reforma tributária, eu acho que é unânime. A questão é que essa reforma, tal como passou, é que não foi a mais adequada, assodadamente, sem o debate. Não dá para uma reforma tão importante, que é a estruturante, que impacta a vida de todos os cidadãos brasileiros, ter um texto apresentado de um dia para o outro e ser aprovado na Câmara. Primeira coisa. Ela tem pontos positivos? Tem pontos positivos. Ela tem a questão da simplificação, a unificação de impostos, a previsibilidade, a transparência, o princípio do destino, todos os pontos muito positivos. Mas a gente tem um ponto negativo que pode comprometer todos os outros pontos positivos, que é o quê? A incerteza sobre o conselhão. Vou explicar. A reforma tributária simplifica ou não simplifica? Simplifica do lado de cá do balcão, o cidadão, mas ela complica demais do lado de lá. E quando complica do lado de lá... Qual é o lado de lá? O lado de lá é o seguinte, eu tinha um imposto municipal, que eu pago aqui, cai no caixa da prefeitura. Eu tinha um imposto estadual, que eu pago o boleto aqui, cai no caixa do estado. Agora se juntou e vai para um conselhão que eles vão decidir como é que vai distribuir esse dinheiro. Ou seja, o Volney estava falando da prestação do serviço público. Aqui a gente pode ter um grande problema, porque se não for bem equalizado e se não for técnico o critério para destinação desse valor, vai começar a comprometer o quê? O serviço básico, que é de responsabilidade da prefeitura e do estado. Prefeitura, creche, posto de saúde, asfaltar, saneamento básico, o transporte escolar mais básico que existe. Então, quando a gente começa a complicar o destino e o critério de distribuição, daqui a pouco pode ter faltando vaga de creche para criança, faltando médico em posto de saúde. Essa é a questão, o grande problema. E aí eu vou te dizer, já indo pro aspecto político que você tinha pedido, a respeito do grande poder do Lira. Isso faz o quê? Isso valoriza o Conselho Federativo, que vai estar muito na mão do governo federal distribuir as cartas para saber quem é que vai decidir. Porque o Lira quer a emenda, o governo dá a emenda e é tudo aprovado. Mas aí a gente está falando de um pagamento pela aprovação da reforma, né? Agora eu vou te falar o seguinte, se o Lira for o grande responsável por falar, olha, governo, passou, o conselhão vai existir e vocês vão dar a palavra final agora de distribuir dinheiro. Prefeito que quiser dinheiro vai ter que vir para Brasília com o Pires na mão, com canequinha na mão. Governador que quiser dinheiro vai ter que vir para Brasília com o Pires na mão. E o governo federal, o governo Lula, vai ser todo poderoso para a destinação do dinheiro e vai falar, obrigado, Lira, nós devemos isso a você. Então ele tá dando este poder político pro governo federal. Tá centralizando todo o poder nas mãos do Exato. E aí uma ingenuidade que a gente vai falar mais tarde do Tarcísio, de falar o seguinte, eu acho que a gente não pode perder a narrativa de ser a favor da reforma tributária e tal. Ele tá só esquecendo que entre Câmara e Senado a gente tem uma diferença básica. A Câmara ela tem representantes proporcionais ao número de eleitores, mas o Senado são 3 por estado. E quando a gente vê 3 por estado, a gente vê que tem uma tendência dos estados de Norte e Nordeste ganharem na votação, que lá tem mais estados. Ou seja, na palavra final, para decidir essa incerteza que passou para o Senado sobre o conselhão, provavelmente a gente vai ter uma decisão sobre os critérios de destinação que vai favorecer os estados do Norte e do Nordeste, onde estão os aliados do presidente Lula. Ou seja, o governo petista e os seus aliados vão sair poderosos, no meu ponto de vista, se isso passar desse jeito. Por isso que é uma grande incerteza. Ou seja, Suano, você pediu a palavra, eu vou te passar a palavra, mas inclusive elogiando
a forma como o Nelson trouxe essa situação. Porque o que o Nelson falou foi uma aula. Realmente, Nelson, parabéns, porque foi uma aula. Sim. E foi uma aula com uma linguagem simples. Perfeito. Ele usou de uma forma que o público que está assistindo a gente agora, que é uma baita audiência por sinal, entendeu. E eu vou passar também pro Volney, de novo, para você também de novo. Mas é importante a gente saber, não, que você pediu, daqui a pouco eu vou passar pra Gisele. Por quê? Porque o Nelson diz: vai centralizar o poder nas mãos do governo federal. E é aí que tá o perigo. Aí é o grande perigo. Se a gente fala que está tendo tanto uma tentativa desse governo de centralizar poderes, ele passa a ter um grande aliado que também quer ser o todo-poderoso, que é o Arthur Lira, capaz de fazer com que prefeitos e governadores, como disse o Nelson, venham com o pires na mão, precisando do governo federal. É isso? Realmente você concorda? É o que já acontece, só que será criada mais uma instância para que os prefeitos e governadores tenham que retornar a Brasília com mais outros pires, porque já existe isso quando ocorre a emenda parlamentar, que tem uma origem no mesmo problema, o Pacto Federativo. Mas não vamos voltar a isso. Só para tentar, eu não quero ser antipático, Queria muito focar nesse lado político agora. Eu não quero ser antipático, professor, Bárbara. assim como eu, então é o debate. Eu não quero ser antipático. Mas quando você estava falando, você trouxe os pontos positivos. Mas são pontos positivos, todos eles em aberto. E quando você trouxe os pontos positivos, me lembrou de uma propaganda que a Folha de São Paulo fazia na década de 90. Ela colocava um quadro totalmente escuro. Aí ela dizia, começava a falar: este homem resolveu o problema do orgulho do seu povo, este homem... por favor, você não vai citar Hitler pro meu comentário, hein? Calma. E vai afastando, vai afastando, vai afastando. No final, aparece a foto de um marginal lá austríaco que governou a Alemanha na década de 30, e ela termina dessa seguinte forma: você é capaz de produzir uma grande mentira falando pedaços de verdade. Qual é o grande problema de ter esses elementos que são positivos nessa reforma? Porque ele não vai na estrutura geral, que foi a estrutura que o Nelson apresentou aqui. Concentra-se cada vez mais em Brasília, criando uma relação de decisões políticas que antes estavam, se não simplificadas, eram mais claras, porque quando você pagava, caía no caixa de determinadas subunidades, ou prefeitos, ou governadores. Isso você já sabia. Mas ali, apesar de ter um percentual que já cai diretamente, vai ter uma sobra que vai ser decidido por esse conselho, que ainda tem que ser estruturado para saber, afinal de contas, como que ele vai ser composto. Está dizendo que eles serão escolhidos. Se é escolhido, vai ter que ter uma eleição. Se a eleição vai ser uma eleição direta, vai ser uma eleição por um colégio eleitoral, ou será indicação de padrinhos políticos que, não, eu quero que esse cara vá. Não está definido ainda. São todos aqueles elementos que o ponto positivo, que diz, nossa, simplificamos e teremos uma nova estrutura. Mas essa estrutura não está clara nem como ela vai ser composta. Só para concluir, Gisele, tem uma coisa que para mim é o mais importante nisso. Quando o Nelson trouxe, disse, aí virão os prefeitos e governadores. Sabe como é que faz uma emenda parlamentar? Vamos falar do mundo real. Você sabe como é que acontece a discussão de uma emenda parlamentar? Sim. Como é que é? Diz o que você acha. Não é que acho, vou te falar o que eu vi. Eu te dou uma emenda e você me apoia na eleição. É muito pior do que isso. É muito pior do que isso. Você tem, no momento da discussão do orçamento, fica uma fila de prefeitos e vereadores sentados lá, até no chão, para conversar com um deputado. Aí o deputado chega e diz assim, o senhor quer essa emenda para quê? Ah, porque eu preciso construir um hospital. Ele vai preencher, vai dar vazão para todo um conjunto de cidades ao redor. Sabe o que o deputado ou o senador fazem? Ele olha assim, interessante, olha quantos votos eu tive na sua área. Por que eu vou dar para o senhor isso daqui? Aí vem um cara que tem voto lá na área deles, não, só preciso fazer uma festa, botar uma barra, um grupo lá para fazer um parquezinho lá, para ter uma farra. Vai para esse aqui. Aí, se você acha que o negócio se encerra nesse sistema de toma lá e dá cá, não se encerra aí não. Quando termina, aí vai o deputado e o senador lá conversar com o secretário executivo. Quem manda no ministério não é o ministro, eu falo isso em todo lugar. O ministro é uma diva que sai flutuando para lá e para cá para aparecer. Quem manda é o secretário executivo. Ele é que tem o orçamento, ele é que negocia, ele é que faz o projeto. Qual a alternativa? Calma. Pacto Federativo. Isso eu já falei e eu não quero ser repetitivo. Agora, e a curto prazo acabar com emenda. Sabe como é? Mas sabe qual é o detalhe? Sabe o que eles fazem? Aí sabe o que faz o secretário executivo? Ele diz assim, olha aqui, eu tenho todos os índices. O senhor não votou nesses projetos. Essa aqui é a lista de projetos. Se você não votar nisso aqui, não interessa se isso te interessa ou não. Só te dou o dinheiro se você votar.
É assim que funciona. Vai ter uma nova estrutura para mais novo pico para se decidir. Outra coisa, tá muito ordenadinho e não precisa não, hein? Que aqui eu tá na roda, não tem a ordem, não. Quer interromper, interrompe, gera o debate, eu gosto, é bom a gente ter esse debate. Agora, Gisele, aproveitando o fim dessa fila, porque agora pode botar o debate na roda. Mas uma coisa que eu digo, será que essa reforma tributária, ela não tem muitos elementos políticos e pouco do que a gente quer saber? Porque olha, a única pergunta que eu fiz que ninguém soube responder. E aí, a gente vai pagar menos ou mais imposto? Isso é o que interessa pro povo. A gente já falou de política, que isso vai dar poder pro governo federal, que isso vai dar poder pro Lira, como que isso é articulado. Mas e o povo? E aí, a gente vai pagar mais, a gente vai pagar menos? Não tá sendo uma reforma tributária muito política também? Não, tá sendo, Osmar. Não dá pra gente fechar os olhos pra isso. Mas só até que quero números. Os números, eles não aparecem. Então, o governo federal abriu os números exatamente desse sistema que nasce pra ser simples, nasce pra ser... E aqui, quando a gente fala de tributação sobre o consumo, daquilo que você vai comprar lá na gôndola do supermercado, isso não tem uma conotação por si só nos sistemas tributários ótimos, Volney. A gente olha sob a perspectiva da renda. Então, quando a gente olha para uma reforma de consumo, daquilo que o cidadão vai comprar no dia seguinte, não se espera muita justiça fiscal e distributiva aqui. Vai aumentar. Então, vai aumentar. Então, num primeiro momento, há uma tendência de aumentar. Por quê? Porque aonde a gente vai equalizar? E quando a gente pega a Suécia, vocês gostaram da Suécia, Austrália, Nova Zelândia. O que acontece com esses países? Estados Unidos. Nós brasileiros adoramos ir para os Estados Unidos fazer compra. E por quê? Por que a gente adora? Porque os Estados Unidos, eles desoneram a tributação sobre o consumo. É mais barato. O canadense, ele vai para os Estados Unidos comprar nos Estados Unidos, ao invés de ir no Canadá. O brasileiro vai por quê? Porque se tributa menos o consumo. Ao se tributar menos o consumo, o cidadão tem um respiro, gente. E aí, tudo bem, eu não tô nem discutindo o rico ou pobre, eu não vou entrar nesse discurso mais com a conotação política, porque eu não sou cientista política. Mas, juridicamente, quando a gente fala no sistema tributário ótimo, a gente vai diminuir a tributação do consumo e, tendencialmente, aumentar a da renda de forma progressiva. O que é isso, cidadão comum? Quem ganha mais vai progressivamente subindo a sua tributação. Na hora que o cara que vai comprar a maçã, a banana, o feijão, ele é o mais pobre, então ele realmente tem que contar com uma desoneração da cesta básica. A mulher, todos os itens femininos, eles têm que contar com algum tipo de desoneração sob pena da população mais baixa, não tem qualquer condição. Então aqui eu não estou nem no discurso político. A gente tem que entender para que o regime serve. E a gente não pode esquecer uma coisa mais importante ainda, tá? A reforma tributária sobre a renda ainda não aconteceu e vai acontecer no segundo semestre. Então, a gente pensar no aumento de arrecadação nessa primeira fatia da reforma, que é no consumo, naquilo que a gente, prestação de serviços e bens que a gente consome no dia a dia, já é preocupante. Então, Osmar, você vai me falar, Gisele, eu já sinalizei a questão dos serviços. A questão dos produtos, a gente tem o cashback, a gente tem a desoneração da cesta básica, a gente tem uma série de desonerações relevantes, setor de transporte, a questão do agro, né, Suana? Então, a gente está assistindo algumas desonerações significativas que tendem a ajudar no consumo para o consumidor final, o cara que vai comprar o feijão faz parte da cesta básica e, portanto, a função da reforma para o consumo, ela está se bem projetando, tá, gente? Por quê? Porque a cesta básica vai diminuir, medicamento vai diminuir, alguns cosméticos vão diminuir, aquilo que é essencial para o cidadão vai diminuir. Agora, o que me assusta, Suana, eu tenho que concordar, você tem um imposto seletivo, um cheque em branco. O que é esse imposto seletivo? É o terceiro da cadeia a ser designado por lei complementar. Não faz bem pra saúde. Pode Exato. Coisa. Saúde mental. E a mesma história dos agrotóxicos. E aí? Isso, os agrotóxicos. Tá bom, a gente fala em meio ambiente, todos nós, acho que é unânime, que a gente quer equalização, tá assistindo. Vamos falar disso, inclusive, que o desmatamento só sobe. Só sobe. Ótimo, então. E aí, a contenção é por meio da arrecadação, ou da desoneração, ou do equilíbrio a partir de um IBS, que a gente não sabe exatamente para onde vai parar, tá, gente? Não estou, de novo, repito, falando que nós não temos que conter questões e externalidades negativas. O que é isso? É a parte negativa de uma tributação sobre o consumo que não olha para o meio ambiente. Só que nós temos as exonerações sob uma perspectiva da indústria, né, de commodities, ou seja, gente, de insumos daquilo, da matéria-prima, da soja, do algodão,
Isso é necessário? É o agro que... E aí eu tenho que concordar. A gente não tem muito o que fazer. O Brasil, evidentemente... Não, até para mudar um pouco de assunto, né? Que ainda nisso, sobre as emendas. Pô, Ney, você tá um tempinho calado, vou te passar. Então, eu sei que você tá com essa carinha, querendo falar, olhando para mim, com esse desejo. Então, eu vou te passar a palavra. Emendas parlamentares, né? Que tem a ver com a reforma tributária ainda e que mostra o que é a situação política do Brasil hoje. Dá pra gente achar normal? A minha pergunta é essa, dá pra gente achar normal a gente vendo mais de 7 bilhões de reais sendo colocados para aprovação de reforma tributária como para qualquer outra coisa? Porque é o que eu falo, não é mais força política, não é mais o que você concorda e o que você não concorda, eu quero dinheiro. Bota o dinheiro na minha mão que eu vou votar. Concordo com você se você me falar azar o seu de ter votado em deputados que se corrompem. Concordo totalmente. Agora, é ético por parte do governo federal despejar tanto dinheiro em emendas parlamentares? E é assim, é sempre assim, vai ser votado hoje. Pum, bota. 7 bilhões, vamos. Porque eu concordo com você, tô muito decepcionado com muita gente aí, político, conservador, que se corrompe por emendas. Agora, até que ponto vai chegar? Será que não vai secar essa fonte? A gente tá falando de bilhões de reais. Uma estrutura tributária tão desigual como a brasileira é tão antiético quanto essas práticas de liberação de verbas para aprovação de projeto. E aí, Thiago, a gente vai entrar numa discussão no Brasil que não é nova, que é o nosso presidencialismo de coalizão. Ou seja, ou eu defendo um regime democrático no qual eu tenho os 3 poderes atuando e eles atuam dentro de uma dinâmica, e essa dinâmica pode ser aperfeiçoada, pode ser melhorada, ou então eu vou defender uma ditadura, que não é o caso aqui, Então, o que eu vejo? Eu vejo que numa democracia e num governo de coalizão, você tem que negociar. Você é eleito pelo voto popular, você apresenta um projeto para a nação, você vai viabilizar o seu projeto, e eu acho que até aqui as medidas que estão sendo tomadas, elas estão indo nessa direção de se cumprir aquilo que foi prometido na campanha eleitoral. Então não há nenhum estelionato eleitoral aqui. Agora, você viabilizar essa aprovação, você tem que manter, o presidente da República tem que manter uma relação com a Câmara dos Deputados. E com o deputado... Relação é uma coisa, presidente, a gente está falando de dinheiro. Relação é uma coisa, é o que eu te falei. Será que não está deixando de ser força política, de ser de qual lado que você tem um ponto de vista? Porque é isso que eu tô te falando. Não é uma relação política. Thiago, vamos lá. É uma conta política. Você está discutindo aí do déficit moral. Eu vou dar um exemplo para você prático aqui. A Dilma, quando iniciou-se o processo de impeachment dela, uma das causas do impeachment dela foi exatamente essa relação muito pé na porta com o Congresso Nacional. Olha, não negocio, não aceito negociar com o Eduardo Cunha, com a bandido eu não vou negociar. Isso à época. E qual foi o preço que ela pagou? Foi um preço que pagou, foi o impeachment, porque ganhou uma desaprovação generalizada no Congresso por falta de habilidade política. Então, numa democracia e numa república, uma pergunta forte. Você precisa a habilidade política é pagar por voto? Não é pagar por voto, mas é negociar a aprovação de projetos. Governabilidade, né? Governabilidade. A questão é que, vocês estão falando de botar 7 bilhões de reais em jogo, é governabilidade. Não, vou complementar o que o Volney disse. Então bota os bilionários do mundo para governarem um país. Depois eu quero a palavra. Eu sei. Vou levar em consideração, na minha palavra, o que o Marcelo falou antes da Gisele, que fez uma ótima explanação sobre a questão do consumo. Olha só, vou complementar. A questão das emendas, o orçamento atual de 2023, 39 bilhões, eu vou fazer uma pergunta para quem está me assistindo. Quando não foi assim? Me diz, quando não foi assim? Quando não houve liberação de emenda? Porque política... Sou professora de política, temos professores de política aqui, economia, direito tributário. Política é o seguinte: todo mundo quer o bem comum, felicidade, progresso, saúde, educação, renda, segurança, todo mundo quer. Como você vai fazer isso? Olha, seu deputado vai ser eleito, seu senador vai ser eleito. O que o seu senador, o que seu deputado, prefeito, governador, presidente quer? Quer levar dinheiro para o seu reduto. Então, o deputado quer levar dinheiro para o seu reduto, fazer creche, fazer escola. Quando que nunca houve isso. Quando que nunca Mas houve nesses valores nunca houve. Nesses valores nunca houve. É recorde absoluto. Está sendo distribuída a emenda do orçamento secreto. Ainda está na conta do orçamento secreto, né? A Então, emenda de relator. Só para eu finalizar não é orçamento secreto. Emenda de relator. Só para eu complementar e o Marcelo entra, é o seguinte. Nós temos o que a gente chama de governabilidade. O que é a governabilidade que a gente está falando aqui?
O governo eleito é centro-esquerda. O Congresso é direita até a extrema-direita. Como você vai negociar? Não tem extrema-direita no Brasil. Verba, cargos, vai haver uma mini reforma ministerial que o presidente da Câmara está impulsionando. O PP, os republicanos, eles querem mais espaço, tem troca no Ministério do Turismo. Então, como se tem a governabilidade... Uma troca polêmica, polêmica, no presidencialismo de coalizão, que a gente quase não tem mais. Se quebrou a partir de 2013... E hoje você tem que negociar com emendas. Ninguém está dizendo que é ético, ninguém está dizendo que é moral. Está dizendo que uma política funciona. Bárbara. Sempre foi assim. Hoje no Brasil mas aí você está me dizendo que vale a pena para a política funcionar ser imoral? Estou dizendo como a política funciona. Não está falando... Nos valores cristãos. Não é, porque a política tem uma ética própria. A ética, o funcionamento da política é... Você vai votar comigo? Eu tenho essas emendas para liberar. Bárbara, não é só fundamento. Vamos lá. É fundamento de caráter. Nelsinho, posso... Eu estou dizendo que a política tem uma ética própria. Bárbara, com todo respeito... Não, aqui não vale a minha opinião pessoal. Eu estou dizendo como a política ela vem funcionando. Bárbara. Se a gente discorda, sim, mas tem que mudar. Se a gente achar que esse absurdo tem que continuar, aí ótima pergunta, Asmar. Ótima pergunta. Sabe como muda? Você fortalece os órgãos de fiscalização, transparência. Tribunal de Contas, Ministério Público. Você fortalece a transparência e o uso do dinheiro público. Só que hoje quem indica para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público é o presidente. Não é 100%. A questão é a seguinte, hoje nós temos uma aula. Rapidinho, Suano. É que hoje no livro está escrito que a gente tem um presidencialismo de coalizão. Não temos. Não temos um presidencialismo de coalizão agora. Não, acabou, nós temos um presidencialismo de cooptação. É diferente. Porque coalizão pressupõe identidade de ideias. Então você vai lá e concorda em alguns pontos com uns, discorda em outros e ali forma-se uma coalizão. Mas no nosso sistema, por essa possibilidade que a gente tem de emenda em cima de emenda, é um presidencialismo de cooptação. Então você coopta com emendas ou com cargos em estatais, que neste governo específico diferente do anterior, tem uma abertura maior com mudança nas leis estatais. Os números de ministérios ou ministérios, exatamente. Exatamente. Então o que acontece, Asmar? De fato, hoje o que o presidente tem para ter governabilidade é quase que inevitável. Seja o Lula, seja o Bolsonaro, seja quem quer que seja. Ele tem que ficar soltando emenda em troca de voto. Hoje, o que a gente precisaria, muito mais do que uma reforma tributária, antes, inclusive, seria de uma reforma política para que não tivesse essa possibilidade de compra de votos pela emenda. Só que quem poderia fazer isso, se não os parlamentares que são os beneficiados? Então a gente está num sistema, num ciclo que eu não sei por onde sai desse ciclo, que a gente deveria ter essa posição. Por uma constituinte revisional exclusiva mas daí é traumático, né? Não é traumático, não. Eu estou há 25 anos trabalhando por uma constituinte revisional exclusiva para a reforma política, para acabar com o presidencialismo de coalizão e decidir um sistema que não seja essa espécie... Ninguém sabe se é lobisomem ou se é vampiro. É uma espécie de lobispiro. Agora, Suano, eu vou te passar numa seguinte pergunta. A gente está falando de deputados que recebem quase 40 milhões de reais fixos. Isso é fixo. Cada deputado recebe quase 40 milhões de reais em emendas para utilizarem da melhor forma para ajudarem o seu povo. Eu nem digo eleitor, para ajudarem o povo. Eles foram eleitos pelo povo, eles têm lá quase 40 milhões de reais que eles recebem. Aí é o que eu digo, precisa de tanto mais assim para fazer alguma coisa? Porque aí há de se desconfiar. Por que esses deputados eles querem tanto dinheiro? Para onde é que vai esse dinheiro? Porque é aí que eu digo, quando a Bárbara falou e eu fiquei revoltado, que eu disse, não, calma aí. Então quer dizer que agora a gente tem que falar que política é ser imoral? E realmente tem. Hoje no Brasil, a gente vê que fazer política é fazer imoralidade. É você ter que botar dinheiro na mesa para ter alguém aprovando o que você defende. As pessoas têm que aprovar se elas concordam. Não porque elas estão ganhando dinheiro para aprovar. Marcelo, tem que dizer que eu não tô defendendo imoralidade. Eu tô dizendo como funciona. Eu tô dizendo que funciona assim. Não tem problema. O nosso sistema, ele só gera isso. Tem uma frase que eu uso, que eu sempre uso, quando as pessoas... Logo que foi eleito esse congresso, dizia assim, é um congresso de direita, um congresso centro-direita. Eu falei o seguinte, no Congresso Nacional Brasileiro, como na política em geral, mas especificamente no nosso congresso, você só tem uma certeza e uma dúvida. A certeza é que você vai ser traído. A dúvida é quando.
E o quando é determinado exatamente pela lógica do sistema. Vamos pegar a lógica desse sistema? Por exemplo, eu tinha falado, o presidencialismo de coalizão, a alternativa é a ditadura. Não, porque aí você está falando de regime político, de regime ditatorial, regime democrático. E isso aí é uma consequência, porque a democracia, ela se configura pelo controle que a sociedade tem sobre os seus governantes. Essa conversa fiada de governo do povo, pelo povo, para o povo, isso é poesia barata. O povo nunca governou, não governa e jamais vai governar. No entanto, ele pode controlar os seus governantes. É aí que a democracia se estabelece. Quando criaram esse lixo chamado presidencialismo de coalizão, eu estava na universidade, meus professores, e ficavam todos eles bajulando o Sérgio Abranches. Olha como o Sérgio Abranches é lindo, olha o que ele falou, Sérgio Abranches, tal, que era o presidencialismo de coalizão. Eles não entenderam que eles estavam criando algo que era estruturalmente para não funcionar. Por quê? O que é coalizão? Ideias, pessoas diferentes, com ideias diferentes, fazem um pacto sobre pontos, que é o máximo divisor comum, a partir do qual eles criarão um projeto comum e seguirão nesse projeto. Isso é coalizão. O que nós temos é coligação. O que é coligação? Pessoas diferentes se reúnem para derrotar um inimigo comum. Uma vez derrotado, dane-se, cada um segue com o seu projeto. Só que nós temos 3 momentos de coligação. Na campanha eleitoral, para ser eleito. Uma vez eleito, faz-se uma nova coligação para montar o governo. Uma vez o governo tendo sido estruturado, o que ele descobre? Que ele tem que fazer coligações pontuais para aprovar as suas políticas públicas, os seus projetos. Que é o que o Lula está vivendo agora, que ele viveu naquele primeiro momento dos 2 meses depois da eleição, e que ele viveu anteriormente, que ele criou uma frente parlamentar que tem de Boitatá a Curupira. Tem tudo ali. Tem de direita, esquerda, centro, cima, baixo. Mas ele teve que fazer para ele derrotar o Bolsonaro, porque ele fez uma coligação. Qual é a grande questão? Quando você fala da questão das emendas parlamentares, elas estão inseridas na lógica da terceira coligação. A primeira é na campanha eleitoral, a segunda para montar o governo, a terceira para produzir essa coisa nojenta que se chama governabilidade, que na realidade é o quê? É uma dança numa sala em que estão os cortesãs, as cortesãs e os cortesãos lá para dizer quanto que custa os seus serviços. Então eles ficam namorando entre eles para garantir a aprovação de políticas públicas. E aí como é que faz? Arthur Lira mostrou quem manda. Sabe o que foi que ele fez? Eu quero o orçamento da saúde, que é o maior orçamento de todos. São 188 bilhões. Ele diz, eu quero entrar naquele orçamento. Essa é a razão. Só que eu não acho o Arthur Lira tão forte assim como tá se vendendo, não. Mas aí tem um detalhe, Nelson. Mas ele tá mostrando um comando. A força do Arthur Lira tá vindo, por quê? Pela fraqueza dos outros. Nelson, guarda o que você quer falar do Arthur Lira. Guarda que eu quero escutar, mas a Gisele daqui a pouco ela vai ter que sair. E eu quero saber na visão legal, né? Como advogada. Porque eu mostro indignação, porque eu sou realmente, às vezes eu me revolto muito com essa situação. Porque eu falo, gente, é muito imoral, é aonde bota dinheiro e muitas vezes a gente não sabe para onde vai esse dinheiro, a gente tem que ser sincero. O que eu vejo de gente que já foi metida em política com fortunas e fortunas, e aí a pergunta que eu te faço, o Pavinato costuma dizer que o imoral é ilegal. Não era para ser ilegal isso que a gente está vendo? É tantas emendas, bilhões em emendas sendo distribuídas para conversão de voto. Porque é imoral. Não é ilegal, Gisele? Pior que nem é nem imoral. Desculpa, Gisele. Não, é para além do imoral. Na verdade, eu vou voltar ao que a Bárbara e o Suano colocaram. Essa é a nossa dinâmica de funcionamento do Estado brasileiro, prevista constitucionalmente, quer a gente queira, quer não. Se há uma necessidade, um desconforto e uma indignação, e a forma como as coisas estão sendo operadas num presidencialismo de coalizão, e eu concordo com o Suano e com a aula que ele nos deu do que seria a coalizão, porque no final do dia, a coalizão é um consenso positivo entre ideias divergentes, ponto. A gente não está conseguindo trabalhar de uma maneira moralmente aceita, e isso está fazendo com que todos nós chegássemos a um consenso, e acho que é um ponto comum aqui. A gente teria que ter trabalhado antes da reforma tributária, com uma reforma política, com uma reforma federativa. Mas isso mais nunca vai ser aprovado. Então, uma reforma política ela nunca vai ser aprovada como a gente quer, porque ela vai tirar os benefícios do político. Então, quem vai aprovar? Quem vai aprovar uma reforma política? Matou a charada. Matou a charada. E aí tem uma saída. Todo mundo andando em círculos. E aí chega-se a reforma tributária como uma tábua de salvação.
para arrecadação, para as desigualdades, e a gente está dando um peso para a reforma tributária necessário. 30 anos, precisamos ter simplificação, precisamos... E aqui tem um ponto, gente, rapidinho do Conselho Municipal Estadual, e eu acho que isso vira... vale a pena comentar. Vocês mencionaram muito que estaria tudo na mão da federação, mas chama-se Conselho Federativo, mas tem a participação de 27 estados e de 27 representantes do município. Só não, concordo. Cadê a lei complementar? Como isso vai ser regulado? Mas fato é que, gente, inclusive na Europa, são 175 países adotando o IVA. O IVA simplifica. Ele é algo positivo. O problema é, do mesmo jeito que a gente está discutindo as emendas parlamentares, como que a reforma tributária será operada? Qual vai ser o efeito negativo e moral e nessas negociatas, nas leis complementares? Esse é o problema do Brasil, porque a gente sempre trabalha com classe, categoria e grupo de pessoas. Antes eu queria te fazer uma pergunta. É imoral. A justiça... Quem que pode evitar isso? Quem que pode evitar que esses absurdos continuem? Nós, aqui sentados, o cidadão é a accountability, é o que a Bárbara também... O cidadão não vai. Justamente. Tribunal de Contas da União? Empresariado. Mas não vai, Gisele. Tem que ter alguma autoridade. Mas calma, gente. Não, tem alguma autoridade que possa evitar esses absurdos de emendas, assim, de bilhões de emendas? Seria quem? Tem precedente. Seria quem? O Tribunal de Contas da União? Mas quem indica o Tribunal de Contas da União? Aí eu tenho que voltar à mesma situação. É o problema executivo, por isso que a gente tem que reestruturar. E aí, Bárbara, o sistema, essa palhaçada. É isso, não tem o que fazer. Aí eu volto pro Suano, gente. Você falou uma coisa que você disse que é maravilhoso. Quando você disse assim, já que a gente não consegue fazer o que tem que ser feito, vamos fazer... Tomásio de Lampedusa, o Tomásio de Lampedusa. E o Gato Pardo é o nome do livro dele. Sabe o que ele dizia? Vamos mudar alguma coisa para que tudo permaneça como sempre foi. Esteve. É isso aí, nós vamos manter esse sistema que não serve para nada, e criou-se uma reforma tributária que simplifica a lógica no consumo, não resolve o problema da renda, e quando vai resolver o problema da renda, vem todo aquele bando de indivíduos pintados de vermelho dizendo, vamos quebrar o rico, porque o rico não tem o direito de ser rico, porque isso é injusto. Eu vou chamar aqui o advogado Wagner Gundim, ele tá com a gente aqui, online, para também dar a opinião dele. Wagner, primeiro, boa tarde, muito obrigado por estar participando do Tá na Roda. E a grande polêmica é essa, porque a gente falou, o que precisa acontecer é uma reforma política. Isso aí é querer enganar bobo. É você querer enganar a população brasileira. Porque qual político que vai votar numa reforma política sabendo que ele vai perder privilégios? Nenhum. Então isso nunca vai passar no Senado, isso nunca vai passar na Câmara dos Deputados. E aí o debate vira a reforma tributária. Mas aí a pergunta que eu te faço, jurídica. Não é ilegal, Wagner, a gente ver bilhões e bilhões de reais serem colocados na mesa em troca de votos para se aprovar essa reforma tributária e vários outros projetos? Pode falar, Wagner. Ele não tá me escutando. O Wagner não tá me escutando. Oi, Thiago, boa tarde. Não tô conseguindo te ouvir. Tá. Então já eu vou te chamar. Enquanto ele não escuta a gente, Nelson, eu passo essa pergunta pra você que também é advogado. Falou, mas sobre o que a gente tava falando. Quem é que pode falar, então, que tá ilegal, que tá errado essa questão que é imoral? Você tinha dito que o Pavinato fala sempre que o que é imoral é ilegal. É até mais do que isso, porque o que é imoral é constitucionalmente inconstitucional, porque está no artigo 37. Tudo que é princípio da administração pública está lá. E um dos princípios é a moralidade. Logo, não sendo moral, é inconstitucional. A gente tem um precedente recentíssimo, que foi o que declarou a inconstitucionalidade do orçamento secreto. O voto da ministra Rosa Weber, além da questão da publicidade, traz outro fundamento de inconstitucionalidade, que é o quê? Que é uma ofensa ao pacto federativo. O que significa? Ela fala que quando o presidente, o governo federal, coloca à disposição parte do orçamento do executivo para o legislativo, está se ferindo o pacto federativo. Por quê? Porque há uma balconização do patrimônio público. E por esse motivo haveria inconstitucionalidade. Aí a gente vê, por exemplo, essas emendas, 7 bilhões de emendas liberadas. Elas são secretas pelo princípio da publicidade, não haveria inconstitucionalidade. Mas pelo princípio da ofensa ao pacto federativo e da balconização, que é o trecho da ministra Rosa Weber, seria de igual forma inconstitucional. O que falta? Falta os partidos que são interessados em acabar com a emenda, que eu não sei quais,
porque todos se beneficiam, mas falta alguém ou alguma entidade que possa fazer, levar essa discussão ao judiciário. Fala, essas emendas também não são inconstitucionais, porque não estão balconizando o dinheiro público. Se aplicar o mesmo precedente de dezembro agora, do ano passado, que o STF julgou, vai ser declarado inconstitucional e a gente vai acabar com suas emendas parlamentares. Seria a única possibilidade, no meu ponto de vista, de se acabar com essa imoralidade das emendas comprando votos. É bom pro povo saber, não vai fazer isso. Isso é bom pro povo saber que grande parte dos partidos, então, apoiam a pouca vergonha que acontece hoje. Apoiam. E se você pegar... mas eu sou conservador. Não tem essa. Tá bom. Não tem essa. Se você pegar, quem foram os dois partidos, quais foram os dois partidos mais beneficiados com essa leva de emendas dessa semana? PP, que é o presidente da Câmara, e PL, que conseguiu 20 votos ali. O PL é recordista nessa última liberação de emendas. Ou seja, isso aí favorece a todos os partidos. É um problema aqui de caciquismo político, na verdade. De quem é que manda nas coisas, que são os partidos. Isso é uma coisa de deixar bem claro, né? Isso é uma coisa que a gente faz questão de trazer aqui, eu vou trazer pra você. Não é direita, não é esquerda, é geral. Exatamente. É uma falta de vergonha dos partidos políticos no geral. Esse sistema político, ele criou uma lógica que você produz uma categoria social que ela passa a trabalhar para se sustentar e contra o povo. Infelizmente é isso. Eles nunca vão mudar o sistema de emendas. E olha como o princípio filosófico da emenda parlamentar, ele é lindo. Sabe por qual razão? O que é isso? O governo... Na realidade, o orçamento, quase 90% do orçamento é fixo. O governo só lida com uma coisinha de nada, que é o que sobra. Aí o que faz? Esse orçamento, o governo precisa negociar para ter justiça. E é papel do legislativo legislar e fiscalizar. É uma forma de fiscalização para ver se a coisa funciona. Essa conversa fiada, porque esse é o princípio que diz que é a forma de preservar o equilíbrio entre os poderes. Na realidade, esse princípio nunca é seguido. Quando você está lá, é um sistema que criou um conjunto de pessoas que trabalham para si próprio, pelo poder. Esse é que é o grande problema. E aí o que eles fazem? Eles ficam negociando toda hora entre eles e nunca vão mudar, porque isso é benéfico para eles, inclusive para que não haja oxigenação e renovação dos quadros de liderança. Eu recebi a ordem para chamar o Wagner, mas eu vou te dar a palavra que eu tô vendo que você quer falar. Não, eu tô vendo assim uma satanização da política aqui, entendeu? Não faça isso. De jeito nenhum. Não, Marcelo, deixa eu falar. Esse sistema, você, e não a política. Olha, nós estamos dando todo o tempo para você falar aqui. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Não, é legítimo falar. Pode questionar e é por isso que eu questiono também a linha de discussão. Eu tô questionando o sistema, não o político. Cara, qual é o sistema? Eu vou falar por mim. Independente de tudo, independente de esquerda, de direita, eu satanizo. Essa situação que acontece aqui, no Brasil, e no mundo, se for, eu satanizo. Eu vou chegar onde eu quero chegar. Não, eu sei, mas você falou, vocês estão querendo satanizar. Tá bom, eles falaram não. Eu talvez sim. O que eu tô vendo aqui agora, que não tem otimismo pra mudar, porque todos os partidos se beneficiam, eu satanizo. Porque o povo brasileiro não importa, então. Então sataniza o eleitor. Importa, sataniza o eleitor. Satanizo. Não, mas o eleitor não sabe. Mas é o que eu te falo. Mas é o que eu te falo. O eleitor, ele vota acreditando nas promessas que eles fazem. O eleitor tem que votar nas convicções dele. Sim, mas não adianta. Mas não é isso, eu tenho minhas convicções. Eu tenho minhas convicções. O Nelson acabou de trazer a informação de que o PL... Eu tenho um lado um pouco mais conservador, sim. Ele acaba de trazer a informação de que o PL foi o que mais ganhou em emendas parlamentares. Cadê que esse partido está me representando? E eu falo como geral. Então, claro que a gente tem que satanizar, sim, uma política onde está parecendo que não tem jeito. Porque parece. Então, pelo jeito que a gente está falando, emendas nunca vão acabar, reforma política nunca vai acontecer. Então nunca vai mudar. Opa, então vamos buscar saídas aqui, é o que nós estamos discutindo. Quais são as alternativas? Quais são as alternativas? Eu acho que, primeiro, questão de discutir reforma política, isso é consenso entre todos nós, estamos de acordo. Eu acho que nós temos um déficit de moralidade na forma de fazer política no Brasil, nós temos um déficit ético na conduta de parlamentares. E vou dizer mais, o Congresso Nacional, já disse aqui antes, é a cara do Brasil. Vamos pensar nisso. Ou seja, entender a dinâmica da sociedade brasileira é muito importante. O Brasil produz toda essa crise política porque nós somos um país com uma desigualdade brutal, com crise de valores éticos, com uma diversidade enorme. Então a gente precisa entender, olhar para fora do Congresso também, para entender por que isso se configura. Então eu concordo. O parlamentar que tem uma pauta de direita, lá na hora ele vai defender aquilo, o curralzinho dele, que interessa a ele.
Qual é o grande debate? Eu acho que é importante fazer. Primeiro, eu acho que o eleitor, quando ele vai votar, ele vai falar o seguinte: não, eu não vou ouvir o que o Thiago tem para falar para mim. Eu vou primeiro fazer uma revisão do que eu penso sobre temas, como reforma tributária, como emenda parlamentar, e dizer o seguinte: eu sou contra, sou a favor. Bom, qual é o candidato que está aparecendo aí que está defendendo emenda ou não? Mas eu estou te falando, Volney. Mas você escuta o parlamentar, Thiago, você fala, esse cara me representa. Chega lá, emenda parlamentar na mão, ele muda. Olha... Mas é isso que eu tô te falando. Eu posso sugerir alguns candidatos depois, se você quiser, tá? Porque os Nossa, que eu voto... eu acho que eu vou correr. Os que eu voto, eu acho que eu vou correr. Os que eu voto, eu acompanho, tá? Eu monitoro o papel parlamentar deles. Eu faço isso, tá? Então não voto em parlamentar porque ele faz discurso Provavelmente bonito. seu parlamentar recebe emenda. Provavelmente recebe emenda. Ok, mas veja, não... Porque você sabe quem não tá recebendo emenda? Uma fatia de 50, no máximo, deputados, que são os independentes, aqueles que estão apegados só com as emendas individuais, vamos pensar as assim, obrigatórias. Você julga o seu parlamentar que você elegeu, você votou, por ele aceitar ou não emenda? Ou você a questão não é essa, a questão é que se ele recebe mais emenda do que os outros, provavelmente ele recebeu em troca de votar. Não, tô falando do seu parlamentar, por exemplo. Exato. Do seu parlamentar. Então você vai julgar o seu parlamentar por ele aceitar ou não a emenda, ou pela atuação dele como parlamentar? Pelo número de projetos que apresenta, pela pauta que defende. O eleitor quer ver o resultado final, né? Pelas aprovações que tem no Congresso.